Hello everyone, welcome to one more class. Olá todo mundo, bem-vindo a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e confere comigo o que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Na aula 22, o nosso objeto de conhecimento é a escrita, construção da persuasão. No detalhamento, compreensão e análise de discursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em textos da esfera publicitária. Então, muita atenção na nossa aula and let's get started! Nossa aula de hoje, ele vai tratar basicamente de linguagens verbais e não verbais. Qual é a diferença entre elas e o quanto isso é importante e utilizado dentro da esfera publicitária de um modo geral. Como é que são feitas essas construções e quais informações esse tipo de texto, ou verbal e não verbal, esse tipo de mensagem, eles carregam. Via de regra, nós temos nos nossos textos, então, essas duas formas, verbal e não verbal. Vamos dar uma olhadinha agora na comunicação. Olha só, comunicação é o processo de troca de informações, ideias, sentimentos ou mensagens entre duas ou mais pessoas. Envolve a transmissão e recepção de sinais, símbolos, gestos, linguagem verbal e não verbal, com o objetivo de compartilhar significado e compreensão mútua, incluindo verbalmente, através das palavras faladas ou escritas, e não verbalmente, através de expressões faciais, gestos, postura corporal, etc. Então a comunicação, gente, ela envolve todos esses tipos de linguagem verbal e não verbal. Às vezes, não é preciso falar nada ou escrever nada, mas um simples gesto seu passa um tipo de informação. Tudo isso tem que estar conectado com aquela pessoa que está recebendo essa informação. Se você faz um gesto que não é conhecido daquela outra pessoa, por exemplo, você não vai estar se comunicando, ou então a mensagem que a pessoa vai receber será outra. Então é importante que quando nós estejamos nos comunicando, tenha sempre aquele contexto, onde as pessoas interagem e compreendem uma a outra. Reiterando, quando a gente fala de texto, não estamos nos referindo apenas a texto escrito. É texto falado também. Então, onde há fala ou escrita, nós temos um texto. E aí tem aquela linguagem que é não verbal, que não utiliza texto, que não utiliza fala. Mas ele passa informação, ele é carregado de informações e é possível que a outra pessoa compreenda. Análise comportamental, por exemplo, análise corporal, diz muito sobre isso. Um gesto, às vezes, ele passa todo um contexto, ele passa muito mais informação. Então, a nossa aula de hoje vai ater-se sobre esses dois aspectos de linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal através de textos e linguagem não verbal. Só que esses textos sempre voltados aí para a esfera publicitária. Eu vou mostrar para vocês agora uma pequena animação onde vocês vão perceber o tipo de linguagem corporal presente ali, tá? Prestem bastante atenção, é um texto que não tem áudio, tá? Mas preste atenção naqueles movimentos, naquelas mensagens em que o corpo manda, tá certo? Depois a gente vai explorar um pouco mais essas informações. Vamos lá? Então, nesse pequeno vídeo nós vimos algumas informações muito importantes, que não precisam necessariamente estar conectados com o texto. Por exemplo, nós tínhamos esse personagem aqui, ele ficou o tempo todo não prestando atenção, ficou batendo o pé, ficou mexendo a cabeça, dando sinais de que ele não estava gostando do que ele estava ouvindo. Por outro lado, nós tínhamos outros colegas dele, todos eles prestando atenção naquilo que estava sendo falado, e aí todo momento, esse personagem aqui estava se movimentando, balançando a cabeça, balançando o pé, dando sinais, para essa pessoa que estava falando, de que ele não estava gostando, então, daquilo que estava sendo comunicado, que estava sendo falado. Repare, ele não falou nada, mas as informações que essa pessoa falou,
né, que esse personagem falou para toda a classe, esse personagem de boné, ele não gostou, né? Ele não estava prestando atenção. E muitos detalhes ali saltaram aos olhos, né? Ele ficou batendo o pé, ficou mexendo a cabeça, claramente desinteressado. Isso é um sinal claro de linguagem não verbal. Não precisa falar nada, mas os gestos, todo aquele contexto, faz levar a crer que esse indivíduo aqui não gostou daquela informação. É uma clara situação onde eu passo uma mensagem sem utilizar uma única palavra, tá certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre a linguagem não verbal que basicamente dominou esse vídeo. Então nós temos, né, todos os personagens, nós temos aqui, ó, non-verbal cues suggest. Então as pistas não verbais sugerem. Cues quer dizer dicas, tá? Aquelas pistas, aquelas dicas. Então, primeira informação, feeling skeptical, ele estava se sentindo cético com relação à fala, não estava prestando atenção, né? Ou porque às vezes não é interessante o assunto, estava ali forçado, enfim. Ele se mostrou muito cético com relação ao que estava sendo falado. Aí, disengaged, quer dizer, ele não estava engajado naquilo que estava sendo passado, entendeu? Aí, continuando, or even frustrated. Então, todas essas informações que nós lemos relacionadas a esse personagem pode indicar uma variedade de coisas. Ele poderia estar cético sobre aquele assunto, eu não gosto desse assunto, então não me interessa. Ou então, ele não estava engajado, não tinha leitura o suficiente para estar ali, então claramente ele poderia estar numa palestra, por exemplo, onde ele não entendeu nada porque ele não estava preparado, não é da área dele, nunca leu nada sobre, então as pessoas acabam falando algo que não lhe interessa. Ou então ele estava frustrado por alguma coisa, está obrigado a estar ali, por exemplo, né? Então são situações que levam esse indivíduo a manifestar esse tipo de linguagem, tá certo? No final das contas, o fato é que ele não estava gostando do que estava sendo produzido ali, tá? Do que estava sendo transmitido. Ele não estava a par de toda aquela conversa, todo aquele contexto ali. Então, as mensagens que ele passou, através de seus movimentos, a linguagem corporal, foi de que ele não estava gostando. O motivo pode ser vários, pode ser todos ou um único só. O fato é que ele não estava gostando, ele deixou bem claro ao longo do tempo, né, que ele estava ouvindo ali essa fala. Continuando agora, então, non-verbal cues, né, essas pistas sugerem várias coisas, mas o resultado final ele não estava gostando. Linguagem não verbal, não falou uma palavra, mas todos os movimentos evidenciaram que ele não estava gostando. Continuando. Olha só, a primeira coisa, desde o primeiro momento do vídeo, né, ele estava com os braços cruzados, cross arms, né, braços cruzados. Então, o que indica, o que pode indicar isso? É lack of eye contact. Então, ele estava de braços cruzados e não estava olhando. Eye contact seria o contato visual, né, que é tão importante quando nós estamos prestando atenção na fala de alguém, né, numa palestra, por exemplo, você fica olhando, né, fica prestando atenção. Não ouve aqui, né, nesse caso, né, essa pessoa, esse indivíduo estava de braços cruzados, estava se mexendo, não olhou nenhuma vez para quem estava falando, né, isso é uma linguagem muito, um indicativo muito grande de que ele não estava gostando do que estava sendo falado ali, e braços cruzados, claro. Então, o fato dele estar com os braços cruzados, não fazer contato visual, pode ser um sinal de defesa, defensiveness, ou disagreement, ou discordando totalmente o que está ali. Então, o braço cruzado até tem, né, linguagens, né, corporais falam, né, o braço cruzado é quando você não está receptivo para aquilo que está sendo transmitido. Né? A partir do momento que você relaxa, que você se desarma, então é um indicativo de que você está gostando e que você está se sentindo confortável com aquela situação. Não é o caso do nosso personagem, né? Ele permaneceu, não olhou nos olhos, braços cruzados, e claramente ele não estava dando não tinha a menor intenção de estar ali, não estava gostando. Isso fica evidenciado, então, pelos seus gestos. Aí, continuando. Foot tapping, batendo o pé, né? Não sei se vocês lembram, mas durante o VT nós vimos ele ficar se mexendo e tal, ficou batendo o pé. Qual é a informação que isso pode passar? May indicate, pode indicar impatience or a desire to move on. Então pode indicar uma impaciência ou vontade de sair dali, né? De se movimentar, de sair dali. Lembrando, todos esses elementos que nós estamos fazendo uma análise assim bem por alto, né? Teriam outros aspectos a serem analisados, mas é só para indicar, né? Para evidenciar
o quanto os gestos, a linguagem não verbal, ela transmite informação. Né? Claramente, quando você está diante de uma palestra, uma outra situação, onde a pessoa não está confortável ao falar, se apresentar, você consegue prestar atenção a partir dos seus movimentos. Isso é muito comum. Né? Então, a linguagem verbal, embora a pessoa às vezes tente passar um sinal, uma imagem de que está tranquilo, mas na verdade o corpo acaba atraindo essa pessoa, né? Porque os movimentos, os gestos, eles são involuntários e você acaba transmitindo muitas dessas informações. Então, bater o pé nesse contexto, como o nosso personagem aqui, pode indicar impaciência ou vontade, desejo de sair, de se movimentar. Então, nós vimos aqui alguns desses aspectos que culminaram nessa linguagem não verbal, dizendo claramente, eu não gosto daqui, eu não quero estar aqui, não me importo com o que está sendo dito aqui nessa aula, nessa palestra, tá certo? Isso é o quê? Linguagem não verbal, ok? Qual é a diferença de linguagem verbal para não verbal? Nós já falamos aqui, olha só. Verbal communication. Se a linguagem não verbal está muito relacionada a gestos e tudo mais, a linguagem verbal ela precisa ser externalizada de alguma forma. Seja através da escrita, seja através da fala. Reiteramos, texto não é só aquele escrito, é aquilo que é produzido e pode sair através da fala. Né? A forma com que você externaliza isso não é importante, não altera o sentido se é um texto ou não, tá certo? Basicamente, verbal communication é a linguagem que eu utilizo fala, que eu utilizo texto, enfim, eu utilizo alguma forma de texto para me comunicar, tá certo? Aqui, por exemplo, agora o nosso personagem está falando, né? Esse ato de falar é uma linguagem verbal, tá certo? Muitas vezes, quando nós estamos falando na esfera publicitária, por exemplo, é comum ter a linguagem verbal aliada à linguagem não verbal, tá? Então é possível fazer ali um texto, uma publicidade, onde eu tenha junto linguagem verbal e não verbal, tá certo? Então, linguagem verbal utiliza texto. O que é um texto? Pode ser fala, pode ser escrito, certo? Linguagem não verbal. O que é uma linguagem não verbal? É tudo aquilo que não é falado, que não é escrito, mas nós fazemos uso disso para interagir, aliás, com o nosso interlocutor. Quando nós estamos falando, por exemplo, eu estou falando agora, estou movimentando as minhas mãos. Isso é um gesto, é uma linguagem não verbal. Eu estou falando, né? Mas eu também tenho esses movimentos aqui. Isso de movimentos são atos de linguagem não verbal e que eu estou utilizando ao mesmo tempo. Então é muito comum esses dois tipos de linguagem estar presentes simultaneamente ali dentro desse contexto, tá certo? Mas vamos ver a definição exata do que é uma linguagem verbal. Vamos lá? Então, a linguagem verbal, verbal communication, comunicação verbal, utilizando então palavras, né? Utilizando texto ou mesmo utilizando a fala. Nesse caso, né, quando eu diferencio texto e fala, eu estou me referindo ao texto escrito, tá? Lembrando que texto, ele também é aquilo que eu falo. Então, a verbal communication is the most obvious and understood mode of communication. Então, a linguagem, né, a comunicação verbal, nós temos duas palavrinhas, né, que são cognatas, né, communication. Então, a comunicação verbal is the most obvious and understood mode of communication. Comunicação verbal é o jeito mais óbvio, né, de entender e o modo mais comum de comunicação. And it is certainly a powerful tool in our communication toolbox. E é certamente a ferramenta mais poderosa da nossa comunicação. Por que eu digo interromper? Toolbox, gente, é aquela caixa de ferramentas. Então, aqui, né, está fazendo uma analogia das formas que eu tenho de me comunicar com uma caixa de ferramentas. Quer dizer, agora eu vou falar somente utilizando gestos. Né? Então, eu retiro ali esse tipo de comunicação para utilizar naquele momento, tá? Então, essa analogia com caixa de ferramentas é nesse sentido, tá? Aí, continuando. Put it simple, colocando de forma simples, verbal communication is the sharing of information between two individuals using words. De forma simples, colocando de forma simples, comunicação verbal é o compartilhamento de informação entre dois indivíduos usando palavras. Então, exatamente, né,
o que nós já havíamos falado. Linguagem verbal é, primeiro, o jeito mais óbvio e talvez o mais utilizado meio de comunicação. E é um jeito, né, que nós utilizamos aí para trocar informação entre dois indivíduos utilizando palavras. Então, sim, texto, a linguagem verbal, ela precisa de texto, seja escrito, seja falado, tá certo? Então, verbal communication, comunicação verbal. Chama atenção para o finalzinho ali da palavra chon, né, que a gente vai falar chan, na mais das vezes, communication. Ele vai ter, então, a terminação são da língua portuguesa, tá? Então, comunicação, communication. Repararam nessa relação entre as duas palavras, né? Comunicação, communication, ok? Verbal communication, comunicação verbal, certo? Bem, então nós falamos aí o que é uma linguagem verbal e agora nós vamos ver a linguagem não verbal, que pode também estar junto ali dentro da linguagem verbal. Então, quando estou me comunicando, é comum eu utilizar as duas formas, linguagem verbal e não verbal, tá certo? Linguagem não verbal, ela basicamente vai se dar ali através de sinais, através de movimentos e gestos corporais, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, body language can reinforce your spoken message or it can contradict entirely. Então, linguagem corporal pode reforçar a sua mensagem ou então contradizer inteiramente, tá? Por exemplo, quando eu utilizo, agora eu estou falando e fazendo gesto ao mesmo tempo. Espero eu, né, que eu não esteja, a leitura que vocês estão fazendo não seja que eu estou me contradizendo, até porque não é uma dessas situações onde eu poderia, né, me trair, meu corpo trair aquilo que eu estou falando. Nesse caso, os meus gestos servem para reforçar aquilo que eu estou falando, né, aquilo que eu estou dizendo. É diferente, por exemplo, se eu estou muito nervoso, eu tentando parecer que não estou nervoso e daqui a pouco começar a tremer, então, alguma coisa do tipo. Né, o fato de tremer a mão, eu lembro quando eu era estudante mesmo, né, lá no início, eu tinha esse medo de falar em público, de apresentar trabalho, então o primeiro sinal que manifestava era ficar tremendo. Isso é uma característica, né, de quando a gente está num ambiente onde não está confortável e apesar de eu estar apresentando um trabalho na frente das pessoas e tentando parecer relaxado, o meu corpo estava traindo porque ele começou a tremer. Tá? Então, isso é uma das características da linguagem verbal. Há estudos, né, há um tipo de estudo em que as pessoas aprendem a fazer essas leituras. Então, o próprio gesto dos olhos, olhar para cima, para a direita, olhar para a esquerda, ele quer dizer alguma coisa e é possível tirar uma informação dali. Por exemplo, quando está mentindo, tentando enganar, né, você olha para cima, para um determinado lado, você está tentando acessar algum tipo de informação, enfim. É possível fazer uma leitura bem apurada da linguagem corporal. Mas aqui a gente está falando do básico, né? Quando você está tremendo na frente de uma apresentação, claramente você não está confortável ali naquele momento, né? Embora você tente fingir. Então, eu posso passar as informações, posso passar a felicidade, happiness, por exemplo, sorrir. Sorrir não fala, mas você compreende que a pessoa está feliz, exceto aquele riso de quando a gente está nervoso, por exemplo, que também é comum, mas ali o contexto vai identificar, né, se a pessoa está rindo de felicidade ou está rindo ali de nervoso, ou então apresentando outra situação. Mas enfim, o nosso corpo, nossos gestos, né, nossa linguagem corporal pode indicar, dentre tantas coisas, felicidade e, na sequência, eu vou mostrar a tristeza. Então, happiness é felicidade, sadness é tristeza. Então, body language can reinforce our spoken message or it can contradict entirely. Então, nós já vimos felicidade, happiness. Aqui a gente está vendo sadness, né? Talvez a tristeza seja um dessas sensações que a gente consiga transparecer mais e também a gente consiga perceber mais no nosso interlocutor, né? A gente consegue identificar quando uma pessoa está triste. Ela não precisa falar nada, mas a sua linguagem corporal, né, a sua linguagem não verbal está indicando, às vezes evidencia um sentimento, nesse caso aqui de tristeza, sadness. Sadness, tristeza, ok? Então, happiness, felicidade, sadness, tristeza. E também pode apresentar isso aqui, ó. Anger, fúria, raiva, também é uma linguagem corporal muito evidente, né? Quando a pessoa está furiosa, está muito brava, você claramente percebe, né? O rosto fica vermelho, a pessoa fica ofegante, enfim. São vários elementos da linguagem corporal que evidenciam quando a pessoa está
zangada, está muito brava, anger, furiosa, tá? Anger, furiosa. Também pode indicar, na sequência nós vamos ver fear, medo, tá? Então a linguagem corporal também pode indicar medo, fear, ok? Então todas as linguagens corporais, eles vão indicar alguma coisa. Se você prestar bastante atenção, né, no seu interlocutor, no seu contexto, no seu meio, você vai perceber qual é o que a linguagem corporal desses indivíduos estão apresentando, né? E a partir dali você também ter uma conversa ali muito mais apropriada, né, para aquele contexto, certo? Ser mais assertivo naquilo que você está conversando, naquilo que você está falando, está se dirigindo ao outro, a partir dos movimentos, né? Então, a linguagem corporal, que é uma linguagem não verbal, fala muito pela gente. Bem, aqui eu falei de sentimento, de sensações, né? Quando a gente percebe que o nosso interlocutor não está se sentindo bem, ou está feliz, ou está triste, enfim, a gente consegue fazer essa leitura através dos gestos, linguagem corporal, que é uma linguagem não verbal. Mas agora eu vou mostrar para vocês algumas situações onde eu posso só utilizar a linguagem não verbal, ou então linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, que são os sinais de trânsito, tá? Todo aquele rol de vocabulário relacionado a trânsito, eles trazem muitas vezes ou só a linguagem não verbal, ou então a linguagem verbal e não verbal, ou por vezes só a linguagem verbal. Vamos dar uma olhada como é que são esses sinais de trânsito em língua inglesa? Vamos lá? Então, traffic signs, sinais de trânsito, né, de tráfego. Então, o primeiro aqui, gente, nós temos essa placa, né, ela é bastante comum e é um mix, né, de linguagem verbal e não verbal, certo? Porque eu tenho ali a palavra stop, ela em vermelho também, ela indica, né, já dá um sinal ali de atenção, e ela é um sinal, uma linguagem verbal e não verbal. Eu vou passando para vocês algum e vou explicando. Então, olha só, o no entry quer dizer não entre. Aqui, só essa placa, sem a parte escrita, é uma linguagem não verbal. Mas é possível que esteja escrito ali também, né, proibida a entrada. Então, a linguagem verbal e não verbal. Aí eu tenho ali aquele outro, né, o terceiro, all motor vehicles prohibited. Proibido todo tipo de veículo automotor. Se tiver só a placa, né, todo aquele sinal cortado é indicativo de proibição. Mas se tiver escrita logo abaixo, então nós temos, né, linguagem verbal e não verbal simultaneamente. Motocicletas, né, com aquele sinalzinho cortado, no motorcycles, sem motocicletas. Aí na sequência, no heavy vehicles, não é permitido, né, veículos pesados. Aí essa aqui, no turn left. Se tiver só a placa, essa aqui é um tipo de placa que normalmente não tem nada escrito, né? Só vem ali a imagem. No left turn, não é permitido virar da esquerda. Daí na sequência, seguindo a mesma lógica, no right turn, não é permitido virar à direita. Aí, no parking, né, o P ali cortado ao meio, proibido estacionar. E aqui na nossa linguagem de trânsito é o E, né? E aí nós temos horn prohibited. Horn é buzina, então é proibido buzinar, também ali só a imagem, tá? Com aquela faixa transversal ali, significa então que é proibido. E por último, 40 km per hour, né? Seria 40 km por hora, seria speed limit, seria a velocidade máxima, tá? Então, todas essas informações, com exceção de stop, né, que já está escrito ali parado, então é uma linguagem verbal e não verbal, todas as outras, sem a utilização da escrita, e nós estamos diante de uma linguagem não verbal, tá certo? Linguagem não verbal. Todas as outras que tiver alguma coisa escrita é linguagem verbal, tá certo? É só para a gente diferenciar e a gente pegando o gancho para mostrar alguns traffic signs, que seriam os sinais de trânsito, tá bom? Pode, então, ocorrer linguagem verbal e não verbal, em todas as situações, em todas as esferas, mas aqui, especificamente falando, linguagem verbal e não verbal relacionado aos sinais de trânsito, tá bom? Se tiver só o sinal, vira à esquerda, né, sem nada escrito, então nós temos ali linguagem não verbal. Em havendo qualquer tipo de texto escrito ali, né, porque falado não vai ter no sinal de trânsito, então nós estamos diante de uma linguagem verbal. Vou mostrar para vocês agora, por favor, vão acompanhando e vão anotando aí vocabulário sobre
tráfego, aliás, né? Que são todos aqueles vocabulários ali sobre automóveis, faixa de pedestre, todos esses elementos. Vão anotando, tá? Importante, especialmente aqueles que vocês não conhecem, tá certo? Acompanhem com muita atenção. Traffic vocabulary. Congestion. 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 Congestionamento. 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 Lane. 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 Faixa. 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 Intersection. 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 Interseção. 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 Traffic lights. Traffic lights. Traffic lights. Sinal de trânsito. Semáforo. Sinal de trânsito. Semáforo. Sinal de trânsito. Semáforo. Roundabout. 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 Rotatória. 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 Highway. 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 Rodovia. Autoestrada. Rodovia. Autoestrada. Rodovia. Autoestrada. Pedestrian. 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 Pedestre. 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 Crosswalk. 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 Faixa de pedestres. Faixa de pedestres. Faixa de pedestres. Speed limit. Speed limit. Speed limit. Limite de velocidade. Limite de velocidade. Limite de velocidade. Accident. 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 Acidente. 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 Detour. 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 Desvio. 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 Traffic jam. Traffic jam. Traffic jam. Engarrafamento. 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 Pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Travessia de pedestres. Travessia de pedestres. Travessia de pedestres. Merge. 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 Junção, fusão de pistas. Junção, fusão de pistas. Junção, fusão de pistas. Overtake. 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 Ultrapassar. 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 Parking lot. Parking lot. Parking lot. Estacionamento, parque de estacionamento. Estacionamento, parque de estacionamento. Estacionamento, parque de estacionamento. Então vimos aí um vocabulário relacionado aí ao tráfego, né, sinais de trânsito e tudo mais. São informações aí que vão ampliar o vocabulário de vocês, tá certo? Vamos agora para persuasão, né? Textos ali relacionados à publicidade, também à persuasão. Vamos lá? Então, advertising persuasion. Persuasão, né? Advertising quer dizer toda aquela mensagem que nós passamos, né? Relacionado aí à compra, à venda, tá certo? E persuasão, então, porque no final das contas, o motivo de uma publicidade é vender, né? Basically, the ads, então basicamente, né? The ads are produced to make you buy something. Basicamente, né, as propagandas, ads, abreviação de advertising, são produzidas para fazer você comprar algo. Verbal and non-verbal communication are both used to convince you. Então, basicamente, nós temos as propagandas têm por finalidade fazer você comprar alguma coisa, e ela utiliza, então, a linguagem verbal e não verbal, de forma simultânea, para convencer você. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem e acompanhem. Olha só, nessa imagem, gente, não tem nada escrito. No words are needed. Nenhuma palavra necessária. Olha só, primeiro, a primeira imagem aqui, vocês estão vendo um indivíduo mostrando um celular novo, né, com alguma informação. Olha só, ele quer te vender
Isso é linguagem não verbal. Aqui também, olha só, ele está vendendo esse produto, que é o mesmo daqui, ó. Então, repare, ele está olhando o horário, o que é óbvio para um relógio. Aqui ele recebe alertas. Aqui ela pode ver todas as informações relacionadas à saúde do seu corpo, coração, batimentos e tudo mais, quantidade de passos e tudo mais. Aqui, né, também pode receber mensagem, uma infinidade de outras coisas. E aqui, ó, também, esse mesmo aparelho, né, esse mesmo relógio pode indicar, né, avisar quando ela precisa tomar água ou a quantidade de água que ela precisa. Então não precisou colocar nenhuma palavra, né, com exceção aqui do horário, mas nessa informação, né, nessa propaganda aqui, nós não temos nada escrito, apenas as imagens, né, que você precisa comprar esse relógio porque ele faz tudo isso, né, ele serve para olhar data, olhar hora, ele também indica quando você recebe mensagem, quando sinais vitais ali, né, como batimentos cardíacos e tudo mais, e também ele pode te alertar, dentre outras tantas coisas, que você pode tomar água, é hora de você tomar água. Isso é o tipo de mensagem não verbal e que é utilizado para convencer você a comprar alguma coisa. Então, não tem nada escrito, mas a ideia é sempre te vender algo. E aqui é um tipo de situação onde eu tenho a linguagem não verbal sendo utilizado para vender alguma coisa, ou seja, utilizado aí para propaganda. Tá certo, gente? Eu espero ter ficado bem claro para vocês a diferença entre linguagem verbal e não verbal, especificamente aí falando no que diz respeito às propagandas, tá certo? Assim a gente finaliza a nossa aula de hoje e a gente se vê por aí nas próximas.